noite. Estamos aqui mais uma vez reunidos para adorar e louvar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz no Salmo 103, versículo 2: Bendizei minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Oremos. Senhor Deus e Pai, graças te damos por estarmos mais uma vez aqui reunidos como igreja, Senhor, em teu nome, para agradecer, Senhor, por todos os benefícios. Para te agradecer, Senhor, porque o Senhor é o único Deus de nossas vidas. Amém, Jesus. Louvado seja teu nome, Senhor. Obrigado por este dia, por este domingo maravilhoso e por estarmos reunidos com os nossos irmãos em Cristo, Senhor, para te adorar, engrandecer para sempre o teu nome, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus é que te oramos. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os irmãos. É muito bom estarmos na presença do Senhor mais uma vez para cultuar o Senhor, para adorar e bendizer o seu santo nome. A palavra de Deus nos diz, em Isaías 57:15, diz assim a palavra do Senhor: Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Deus, Ele é maravilhoso e Ele está sempre pronto para nos ajudar, para nos apoiar, para nos responder. Esse é o momento da oração intercessória. E, como é de costume na nossa igreja, esse é o momento em que os irmãos vão à frente, diante do altar do Senhor, para colocar sua vida, suas situações, as questões, dificuldades, diante daquele, do único que pode resolver os nossos problemas. Em todas as áreas, só Deus pode realmente nos responder e atender da forma mais correta, da forma mais perfeita possível. Por isso, nesse momento, coloque sua vida diante do Senhor, coloque a sua necessidade diante do Senhor e vamos orar e buscar realmente a direção e a resposta do Senhor para as nossas vidas. Oremos. Ó Deus, nós te bendizemos mais uma vez, ó Pai. Graças te damos pelo privilégio, ó Deus, de podermos cultuar a Ti mesmo dessa forma, distante um dos outros. Mas nós sabemos, Pai, que em muitos lugares aqui na cidade, os Teus filhos, Pai, estão realmente diante de Ti nessa hora,
para suplicar, ó Deus, a tua graça, a tua misericórdia. Muitos irmãos também fora da cidade, que cultuam, Deus, conosco, sempre aos domingos à noite, ó Deus. Nós queremos, Pai, apresentar cada um dos nossos irmãos diante de Ti. Cada necessidade, cada aflição, cada situação, cada queixa, nós apresentamos diante de Ti, ó Deus. Só o Senhor, Pai, que habita num alto e sublime lugar e que seu nome é santo. Mas o Senhor também diz na sua palavra que o Senhor habita com aquele que está contrito e quebrantado, ó Deus, para responder, para vivificar, ó Deus. Por isso nós colocamos cada irmão, Pai, que está agora diante de Ti, cada irmão, cada amigo, suplicando, Pai, a intervenção do Senhor em sua vida. Que o Senhor, Pai, olhe, Pai, com compaixão, Pai. Que o Senhor, Pai, manifeste a graça. Que o Senhor dê uma oportunidade a mais. Que o Senhor renove, que o Senhor restaure, que o Senhor liberte. Ó Deus, que o Senhor atenda, Pai, de acordo realmente com a sua vontade. Cada um desses pedidos, ó Pai. Ó Deus, olhe para a irmã Isabel, para a sua família. Olhe, ó Deus, para a família do irmão Giovanni, ó Deus. Olhe, Pai, para cada irmão, ó Deus, que está diante, ó Deus, dessa situação, Pai, da infecção, ó Deus, pelo Covid-19, ó Deus. Nós suplicamos, Pai, a Tua graça, a manifestação da Tua graça. Abençoe a irmã Eunice Freitas, ó Deus, na sua necessidade. Pastor Ezequiel também, ó Deus. Abençoe cada irmão, Pai, que já está, ó Deus, em recuperação, ó Deus. Nós Te louvamos pelos irmãos, Pai, que já estão bem, ó Deus. Te louvamos, ó Deus, pela assistência do Senhor diário. Pedimos também, ó Deus, pelos irmãos que estão na linha de frente, Pai. Tantos, Pai, o da área da saúde, como os militares, e tantos outros, Pai, que precisam realmente, a cada dia, Pai, estar em seus postos, ó Deus. Ó Deus, nós suplicamos, Pai, que o Senhor use, Pai, os Teus filhos de uma forma especial, Pai. E que o Senhor também os proteja, Pai, dessa infecção, dê sabedoria, Pai, para os irmãos que trabalham, ó Deus, com o calendário, Pai, de vacinação, ó Deus, que haja justiça, que seja feito de uma forma correta. Dê sabedoria, Pai, para cada médico, Pai, em todos os lugares, nos postos, nas unidades, nos hospitais, para que, ó Deus, cada pessoa seja assistida de uma forma, ó Deus, particular, de uma forma individual. Ó Deus, dê sabedoria, dê graça, ó Deus, aos Teus filhos, ó Deus. Abençoa-nos também como igreja, Pai. Ajuda-nos, Pai, a crescer, a avançar. Dá-nos, Pai, a oportunidade de falar do Teu amor, de testemunhar do Teu amor, ó Deus. Abra os nossos olhos, ó Deus, para que possamos realmente compreender, Pai, a ação do Senhor graciosa sobre nossas vidas, Pai, e possamos continuar avançando, ó Deus, para a glória, Pai, do Teu nome, ó Deus. Abençoa-nos, Pai, ajuda-nos, ó Deus. E muito obrigado, ó Deus, porque nós temos a convicção, Pai, pela Tua palavra, que o Senhor inclina os seus ouvidos para ouvir a oração dos Teus filhos. Mas sabemos, ó Deus, que não é por nós, mas é por Jesus Cristo, Teu Filho amado, que morreu numa cruz por nós. Ó Deus, derramou Seu sangue precioso, ó Deus, e nos colocando, Pai, numa posição de filhos, Pai, diante do Senhor. Graças Te damos pelo Teu imenso amor, Pai. E continue, Pai, nessa noite, ó Deus, no culto, falando, Pai, conosco. Fale com a Tua igreja, Pai. E toque, Pai, nossos corações, ó Deus. Continue abençoando a vida do nosso pastor, Pai, os demais pastores. Ó Deus, derrame, Pai, a Tua graça sobre nossas vidas. Nós Te louvamos e Te bendizemos, porque o Senhor é o Deus maravilhoso. Graças Te damos, Pai, pelo Teu imenso amor, ó Deus. Essa é a oração que nós fazemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe os irmãos.
Boa noite, amados irmãos. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Convido aos irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Amém? Amém. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, venho te agradecer, Senhor, por esse momento de estar louvando e agradecendo em Teu nome. Te agradecer, Senhor, pelos dízimos e ofertas depositados para o engrandecimento da Tua obra, Senhor. Para que esses valores, Senhor, sejam para acrescentar benefícios à Tua obra, Senhor. Esteja abençoando as lideranças da nossa igreja, Senhor, para que, dando direcionamento para Ele estar administrando, Senhor, essas bênçãos recebidas. Obrigada por tudo, Senhor. Nos dê uma boa semana. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Graça e paz, meus irmãos, membros da Primeira Igreja Batista de Rondônia. É bom estarmos mais uma vez juntos para meditar na palavra do Senhor. E neste momento quero convidá-la a estar acompanhando a minha leitura num texto do Antigo Testamento, Eclesiastes, o livro de Eclesiastes, capítulo 9, versos 7 até o verso 10. Diz assim: Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras.
Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afatigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vamos orar? Querido Senhor, nós louvamos a Ti pela bondade, pela misericórdia e por tudo que tens feito a cada um de nós. Permita-nos, ó Senhor Deus, nesta noite, neste culto, estarmos celebrando ainda mais a comunhão com o Senhor. E que, por meio da meditação da Sua palavra, nós encontremos força, capacidade vinda do Senhor para viver tudo o que o Senhor tem nos oferecido a viver. No nome de Jesus. Amém. Bem, o texto que acabei de ler, o livro de Eclesiastes, é um livro que conta a narrativa de um autor chamado O Pregador. Tradicionalmente, é entendido que quem escreveu este livro foi o rei Salomão. Existe muita discussão teológica sobre quem é o autor, porque este autor, chamado Pregador, e assim se auto-intitula durante toda a narrativa deste livro, ele traz uma visão muito pessimista da vida, falando sobre vaidades, falando sobre agruras, falando sobre dores, falando sobre dificuldades. Ele fala sobre Deus, ele o menciona, ele o exalta, ele declara que todos nós podemos fazer o que quiser de nossas vidas, mas sempre devemos nos lembrar que prestaremos contas das nossas obras a Deus no fim de toda a história. E neste capítulo 9, do verso 7 a 10, ele nos dá um encorajamento. Por mais que ele esteja pessimista em alguns outros textos, como predominantemente, aqui nestes versos 7 a 10, ele nos dá um encorajamento. Mas esse encorajamento, ele é uma consequência do que acontece do verso 1 ao verso 6, onde ele mostra que a sorte, quer dizer, o que acontece com o rico acontece com o pobre. Só o fato de uma pessoa ser justa não significa de que ela não vai experimentar coisas ruins, experimenta sim, assim como pessoas ruins acabam experimentando coisas boas, justamente mostrando a vaidade da vida, que certas coisas acontecem e nós não temos explicações humanas para satisfazer as nossas dúvidas. Mas, de qualquer maneira, no final, ele traz um encorajamento. Um encorajamento que nesta noite eu quero repartir com o irmão. Encorajamento para viver. Um encorajamento para que possamos continuar a viver a vida que Deus nos tem dado e nos tem proporcionado. Que encorajamento é esse que o autor coloca no texto? Ele nos apresenta 4 atitudes que ele nos incentiva, 4 realidades que precisamos viver para poder enfrentar as dificuldades da vida. Por que razão? Porque a vida já traz as suas agruras naturalmente sem nós pedirmos. Dificuldades muitas vezes estão do lado de fora da nossa casa, nos esperando para ter um encontro não agradável. Então, como que eu posso enfrentar estas dificuldades? Como que eu posso suplantar esses momentos ruins? E hoje nós estamos vivendo esse tempo. Vivendo um tempo em que somos obrigados por causa de um vírus, de uma doença, que não escolhe idade mais, não escolhe pessoa saudável ou doente, ela não escolhe condição social e nem intelectual. Quando ela atinge, se a pessoa não está devidamente preparada ou não se cuida, ela agride de maneira muito profunda. E mesmo aquelas que estão preparadas,
acabam sucumbindo. Portanto, qual o encorajamento que este autor e que a palavra de Deus e que Deus nos dá para podermos enfrentar estas circunstâncias? Em primeiro lugar, o texto no seu primeiro verso que li, no verso 7, vai, pois, come com alegria o teu pão, bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada de tuas obras. Bem, o texto começa dizendo vai. As dificuldades, as lutas, elas vêm, elas nos atingem, muitas vezes nos alcançam quando nós não esperamos. Para podermos superar estas dificuldades e viver, precisamos ir em direção da solução, ou buscar as soluções que nos proporcionem vida. O apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, ele nos diz que a vida que agora vivemos não é a nossa, mas de Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim e vivo-a pela fé. Não é uma vida carnal na pele, isso aqui não é o corpo de Cristo, em carne e em sangue, mas pela fé e os valores de Cristo estão sobre minha vida, então eu vou vivendo segundo estes valores. O próprio Senhor Jesus disse que ele veio para nos trazer vida e vida abundante. Então, podemos incentivar neste momento a encorajar o irmão a viver, buscar a vida. Por isso que o autor, depois de falar de muitas lutas e muitas dificuldades, da sorte sobre todo mundo, ele diz, vai na direção, busque isso. Tem que ser uma atitude sua, não espere acontecer. Vá na direção. Ele começa dizendo, vá. E este vá, em primeiro lugar, é vá e busque e viva a alegria. Algumas pessoas estão orando, pedindo a Deus alegria. Pois eu digo a vocês que a alegria realmente é um dom de Deus, é uma concessão divina. Por isso que quando lemos o capítulo 3 de Eclesiastes, verso 22, nós encontramos a seguinte afirmação: pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? E no capítulo 5, 18, nós encontramos esta afirmação do autor: eis o que eu vi, boa e bela coisa é comer, beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afatigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Pois bem, a nossa alegria está diretamente ligado ao nosso esforço, ao nosso trabalho, ir em direção, produzir, não ficar parado. Tem muitas pessoas que estão sofrendo, não vivendo, porque não estão em busca da solução de suas realidades. É um trabalho, é um esforço. Assim como Paulo fala que a salvação, nós devemos desenvolver a nossa salvação como um esforço. Esforçai-vos por desenvolver a vossa salvação. Isto Paulo afirma em sua epístola. E a palavra esforço no grego significa agonizo. É a tradução grega agonizo. Olha que coisa. Paulo estava dizendo de que para podermos experimentar desta vida salva em Cristo Jesus, devemos, em certo sentido, agonizar, lutar para viver. E no Antigo Testamento, a vida que queremos viver, que precisamos experimentar, nos foi dada por Deus e através do nosso comer, do nosso beber, do nosso trabalhar, do nosso estar experimentando dos benefícios que Deus nos dá, isso deve trazer-nos grande alegria. O autor diz de maneira bem objetiva: come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho. Isto é, aquilo que você produziu, aquilo que você construiu, celebre na presença de Deus. Ah, pastor, mas eu não tenho o que fulano tem de vida financeira.
O texto bíblico não está dizendo isso. Ele está dizendo aquilo que é teu, aquilo que está nas tuas mãos, celebre. Viva com alegria o que Deus lhe tem dado. Quando você gasta o seu tempo olhando para fora, o que os outros têm, você deixa de celebrar o que você é e o que você tem. A palavra de Deus nos incentiva a ir na direção da alegria, dos momentos reais de alegria, daquilo que realmente nos satisfaz. Mas tudo isso sendo reconhecido como uma dádiva de Deus. Não é porque você merece, mas porque Deus decidiu lhe dar. Segundo lugar, então, primeiro lugar, exortados a viver, nós somos encorajados a viver. Busquemos a alegria, satisfação naquilo que nós estamos construindo. Segundo lugar, o texto no verso 8 diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte óleo sobre a sua cabeça. Naquele tempo, um homem que chegasse numa festa com roupas brancas, principalmente brancas, limpas, alvas, claras, normalmente essa pessoa era reconhecida como uma pessoa importante. E roupa limpa dá a sensação de conforto. Quantas vezes eu vejo minha esposa, quando a gente coloca roupa para lavar na máquina e bate lá, aí coloca lá um produto para amaciar, uma amaciante, e ela tira aquela roupa, coloca no varal. Eu ajudo a ela de vez em quando ali a colocar as roupas no varal, e quando tiramos do varal, eu vejo ela dobrando e às vezes ela cheira, e a roupa está macia, cheirosa, limpa, agradável. E às vezes eu também, lá do monte mesmo, eu já pego e coloco. Que sensação boa, que agradável é. O texto bíblico estava exatamente mostrando de que assim como uma roupa alva, limpa, colocada sobre o corpo, e também o óleo sobre a cabeça, naquela época o óleo sobre a cabeça, o óleo sobre os pés, ele estava ali para aliviar o calor, a tensão, os dias difíceis. Nós, para podermos viver a vida, somos encorajados a viver buscando conforto. Olha que coisa! Muita gente acha que uma pessoa salva em Jesus Cristo tem que passar sofrimentos para poder demonstrar algum tipo de santidade ou de bênção de Deus. Não. Sofrimentos já fazem parte da realidade. Deus procura nos mostrar a confiar nele em todas as circunstâncias. Mas nós temos que ir em direção das circunstâncias ou das situações que nos tragam conforto. Quando nós lemos o Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 38 e também verso 46, nós encontramos a narrativa da mulher que vem na presença de Jesus enquanto ele estava com os judeus, com os ricos, os religiosos da época, os homens chamados sábios, e ela quebra um vaso, um frasco de alabastro e derrama sobre os pés de Jesus, e com seu cabelo ela vai enxugando os pés do mestre. Okay? Com as suas lágrimas ela até fazia isso, e derramou esse perfume na cabeça de Jesus, demonstrando um sinal de respeito tão profundo pelo mestre e trazendo ao mestre, porque quando você fazia esse ritual de lavar os pés e derramar sobre a cabeça, você estava querendo dar àquela pessoa, além da importância, conforto, bênção. Nós temos que, nas nossas escolhas, nas nossas decisões, trazer para nós o que nos traz conforto. Porque o Senhor nos tem abençoado para que busquemos esse conforto. Tem muitos aí esperando em oração que Deus dê esse conforto. Deus já tem lhe abençoado com a vida para que você busque aquilo que traz conforto ao seu coração. A palavra de Deus nos tem ensinado que Deus nos tem amado profundamente, e isso já nos traz um grande consolo. Mas
o nosso conforto no nosso dia a dia, como diz o verso 8, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte óleo sobre a tua cabeça. É uma ação sua. O autor estava olhando para os seus ouvintes e dizendo, em todo tempo trabalhe para que você tenha o seu conforto. Não use dessa prerrogativa para tirar o conforto do outro, mas para que você tenha paz. Muitas vezes assumimos compromissos, tarefas, ações, prioridades trocadas que mais trazem os desconfortos. Reclamamos porque não estamos descansando, mas gastamos mais tempo, por exemplo, diante de uma televisão do que descansando junto com a família. Reclamamos porque estamos com dores aqui e acolá, mas alimentamos-nos mal. Reclamamos porque não estamos tendo vigor, mas estamos mais parados do que exercitando. Então, sejam alvas as tuas vestes e seja cheio de óleo para te dar o conforto necessário. Você sabe o que é bom para você, portanto, busque na presença do Senhor sempre, porque Ele tem abençoado você para buscar essa realidade. Então, o autor nos encoraja a viver na busca da alegria, ir na busca da alegria, na busca do conforto e, em terceiro lugar, na busca do companheirismo. Olha o que diz o terceiro verso 9 da sequência. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida fugaz, o qual Deus deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te afatigaste debaixo do sol. Companheirismo. O Senhor disse ao homem, falou e disse sobre o homem, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora. Nós, como homens, precisamos entender que Deus nos proporcionou a condição para podermos ter alguém ao nosso lado, para podermos nos dedicar a esta pessoa e também termos esta pessoa cuidando de nós. A vida, ela é vivida melhor quando temos alguém ao nosso lado para seguirmos em frente. O texto aqui fala de relacionamento conjugal, mas também podemos trazer este mesmo sentido para qualquer amizade ou para não estarmos sós. A vida é melhor vivida quando temos alguém ao nosso lado dizendo, vamos em frente. Não desista, estou com você. Lá no texto de Efésios, capítulo 5, verso 25, o apóstolo Paulo nos traz uma palavra sobre essa questão de companheirismo, de ter ao lado uma companhia. E diz assim, Efésios capítulo 5, 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Quando nós temos alguém para amar, aprendemos a viver melhor. Porque aprendemos a compartilhar, aprendemos a dividir, aprendemos a sonhar junto, aprendemos a esperar o melhor para o futuro do que estando sós. Quando nós não temos um cônjuge, temos amigos, amigas, temos a igreja para nos incentivar, para nos fortalecer, mas principalmente nesta questão emocional, ter uma companheira, ter o companheiro, você, minha irmã, estando ao seu lado, estando ao lado dela, fortalecendo-os mutuamente, a vida é melhor vivida. Porque você compartilha, você experimenta esta comunhão. Por fim, o verso 10 nos dá a quarta característica desse encorajamento a viver. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Faça tudo conforme as tuas forças. Neste momento, então, para podermos viver
e somos encorajados a viver, tenha dedicação, dedique-se, faça o seu melhor. Muitas vezes eu ouço irmãos angustiados porque se sentem pressionados a fazer determinadas tarefas e dizer, não sou capaz, outra pessoa é melhor. Meu irmão, a Bíblia é repleta de textos. Aqui em Eclesiastes nós temos outros além destes. No Novo Testamento, o Senhor nunca nos pede nada além do que somos capazes de fazer. O Senhor não nos chama para fazer o que o outro tem que fazer, mas a nossa parte. Todos nós temos um dever em comum, que é o de testemunhar. E testemunhar é viver a fé que Cristo Jesus nos deu. É a experiência que os apóstolos Pedro e João tiveram quando curaram um homem, um cego, a Porta Formosa. No livro de Atos nós encontramos essa narrativa. Eles foram trazidos perante o Sinédrio e perguntaram com que autoridade eles fizeram aquilo. Eles responderam, olha, o que nós fizemos foi em nome de Jesus. E não foi nosso poder, foi o Senhor Jesus em nós. E eles não puderam dizer nada a não ser, eu proíbo vocês de falarem sobre esse nome. E aí a resposta deles, fantástica. Veja se é justo, ó sábios, obedecer a vós do que a Deus. Não podemos deixar de falar o que temos visto, ouvido e também vivido. O Senhor Jesus não nos chama para nos dedicarmos a obras impossíveis ou obras imitando outros que fizeram. O Senhor Jesus nos chama, conforme as nossas forças, para servi-lo. Da mesma forma, se queremos viver a alegria da vida, se queremos viver o conforto da vida, se queremos experimentar de um companheirismo saudável, devemos nos dedicar, conforme as nossas forças, fazendo o nosso melhor, mostrando, olha, eu sou capaz de fazer isto. Você aceita? Porque Deus tem nos aceitado naquilo que somos capazes. O que Deus não aceita é homens e mulheres se justificando por causa do poder de Deus, ou por causa da grandeza de Deus, não fazerem nada, como, por exemplo, na parábola dos talentos, em que um recebeu 5 talentos, o outro recebeu 3 talentos e um talento. Aqueles 2 primeiros trabalharam e dobraram aquilo que eles tinham em mãos. Mas aquele que recebeu um só talento resolveu enterrar, porque pensou, o meu Senhor é bravo, e como eu sou um cara incapaz, eu vou enterrar e guardar para ele e vou devolver para ele. Mas o Senhor não queria que ele devolvesse o que era dele, mas que cuidasse. E cuidar é fazer o nosso melhor. É esforçar-se para oferecer o nosso melhor. Se ele tivesse oferecido o melhor dele, que era cuidar, a primeira coisa que ele teria pensado é, eu não vou enterrar, porque se enterrar, suja e pode até estragar. Eu vou deixar num banco, que lá pelo menos vai render alguma coisa. Nós somos chamados por Deus para viver a vida segundo o padrão dele. E este padrão, ele nos chama a ir na busca da alegria, do conforto, do companheirismo e da dedicação a tudo que nos for colocado à mão. Que Deus possa abençoar a sua vida, que essa semana que começa seja uma semana em que você vai em direção deste viver. Encorajo você a buscar este tipo de pensamento e de vida. Alegre-se com o que Deus tem te dado. Alegre-se com o que Deus tem te dado. Descanse em tudo que você tem experimentado na presença do Senhor. Reparta o que você tem experimentado com o Senhor. E dedique-se ao Senhor com o melhor que você tem. Eu tenho certeza que você vai viver uma vida mais abençoada do que você já imaginou.
Que Deus possa sustentar você e fortalecer nesta visão. Vamos orar? Nós, neste momento, vamos falar com Deus, agradecendo por tudo que Ele tem feito sobre nossas vidas. Querido Pai, agradecemos porque o Senhor nos trouxe a vida que há em Cristo Jesus e nos tem ensinado, cada dia, cada momento, a viver de tal modo que possamos, encorajados por Ti, viver uma vida saudável. Obrigado, Pai amado, porque mesmo com todas as dificuldades que temos vivido nesse tempo, o Senhor tem nos abençoado com o Teu cuidado, Tua proteção e tem trazido a nós respostas aos nossos anseios. Deus amado, ajuda-nos a viver a vida, o dia a dia, de acordo às bênçãos que o Senhor tem nos dado, para que possamos ser testemunhas vivas da Tua graça e do Teu amor. Peço a Tua bênção sobre os Teus servos da primeira igreja, que cada um possa estar experimentando desta alegria da vida que o Senhor proporciona. No nome de Jesus, amém. Mais uma vez, Deus os abençoe e até o próximo culto. See